sempre com muita alegria que eu tenho o prazer de apresentar esse programa da doutora Márcia Ombelino. Primeiro porque, apesar de tantos anos fazendo jornalismo, tem sido um aprendizado muito grande, tanto para mim, quanto as pessoas que estão envolvidas dentro desse programa, porque é uma lição que muitas vezes estamos assim, abalados por alguma coisa, por alguma percepção de alguma doença, de algum parente, e de repente a gente sai daqui muito mais aliviado, até porque a doutora Márcia trata as coisas de uma forma muito generosa. Então, para mim, é uma felicidade poder apresentar o programa da doutora Márcia. Então, hoje nós vamos falar com a doutora Márcia sobre Alzheimer. Tá certo, doutora? Certo, Vitória. A gente está comemorando agora setembro, é um mês da conscientização da demência de Alzheimer e das demências de um modo geral. Então, essa conscientização passa por cuidados relacionados a quem cuida do paciente demenciado. A gente vai falar sobre o Alzheimer básico, mas a gente tem visto na mídia sempre relatos em relação a uma outra demência, que é a demência de corpúsculos de Levy. Perfeito. E é muito interessante a gente colocar isso, porque assim, a gente já participou de alguns congressos mundiais da Associação Mundial de Alzheimer, e sempre quando você tem um post falando sobre Alzheimer, você tem um paralelo, um comparativo em relação ao corpúsculos de Levy. É a segunda maior causa de demência. A primeira é Alzheimer, depois corpúsculos de Levy e demência vascular. Quer dizer, elas são diferentes. São diferentes. Eu acho que primeiro a gente tem que conceituar o seguinte: a doença de Alzheimer, ela cursa com o quadro demencial. Muitas vezes, num primeiro momento, na primeira fase, você vai ter alteração cognitiva, alteração de memória, da memória imediata, da memória de trabalho. Então, o que chama mais atenção quando a gente vai tendo perda de memória imediata é chamando a atenção para o Alzheimer. Já o corpúsculo de Levy, você abre um quadro mais rápido, a evolução é mais rápida do que do demência de Alzheimer, e abre muitas vezes o quadro já com alucinações, com desorientação, antes de ter alteração da memória, antes de ter alteração cognitiva. E também tem alteração motora, porque a área que é comprometida com essa demência de corpúsculos de Levy tem a ver com a produção de dopamina. Então, por exemplo, o Alzheimer tem um acometimento da via serotoninérgica. Já o corpúsculo de Levy, não. Colinérgicas também e dopaminérgicas também. Então, você tem alterações motoras junto com essas alterações de alucinação, de desorientação, de ver coisas. Às vezes, vem muito mais precoce do que a alteração de memória. E essa memória tem várias flutuações ao longo de um dia, ao longo de uma semana, o que a gente já não vê com Alzheimer. Então, flutuações de que forma? Um dia o paciente está muito bem cognitivamente, no outro dia ele está sem condições de fazer nem o básico, de tomar banho, de comer. Então, tem essas oscilações bruscas de habilidades cognitivas. Isso aparece assim, como é que uma pessoa... por exemplo, eu tô com a minha mãe e, de repente, como é que eu vou entender que ela está com o corpúsculo de Levy? Esse diagnóstico ele é muito difícil até para nós médicos, né? Então, por isso que sempre tem um paralelo nos mundiais de como o Alzheimer se comporta e como o corpúsculo de Levy. Como a gente não sabe a causa, é multifatorial, a gente entende que o gatilho é inflamatório, como é a demência de Alzheimer. Então, na verdade, todas as demências têm uma característica que hoje são irreversíveis ainda, tem uma característica inflamatória. Então, quando eu digo que são irreversíveis, é que provavelmente tem as demências reversíveis, né? Sim. E quais são elas? É quando está relacionado à falta de B12, por exemplo, falta de vitamina D. Então, os critérios que a gente analisa no laboratório, 180 é considerado normal dentro dos critérios de laboratório, de limite de vitamina D, de B12. Mas para a gente ter uma boa cognição, é necessário que a gente tenha acima de 800. Então, se eu quero tratar um paciente que está com falha de memória, eu vou jogar para 1.000, 1.200 de B12. Quer dizer, a falha de memória em si, que
Pode ser uma coisa comum ou não? Por déficit de B12, a gente tem visto muito déficit nutricionais. Sim. Primeiro que os alimentos não têm as características dos alimentos de 20, 30 anos atrás. Sim. Né? Então, não é mais o adubo, né, da galinha, da vaca, não é mais o compostagem. Então, você tem agrotóxicos, fertilizantes, a gente tem uma série de químicas. Então, aquele alimento já não vem com aquela quantidade de todas as vitaminas, minerais e aminoácidos que a gente imagina. Sim. Depois, a nossa capacidade de inflamação, de oxidação, ou por estresse, ou por poucas horas de sono, tabagismo, bebida alcoólica, você vai produzir muita oxidação e a capacidade antioxidante que viria dos alimentos a gente não tem. Então, essa oxidação de uma forma contínua é o que a gente chama de inflamação, e essa inflamação gera essas doenças degenerativas. Então, as demências são de Alzheimer, corpúsculo de Levy, frontotemporal. Mas não significa que a pessoa perder a memória, esquecer alguma coisa assim, coisas pontuais assim. Eu acho que porque hoje é muito comum a gente ver, eu estou esquecendo de, e a gente não sabe se aquilo já é. Eu acho que a gente tem que ficar em alerta e não pode ser condescendente com a falha de memória. Né? Então, se eu tenho falha de memória, se eu antigamente tinha facilidade para nominar as coisas e agora eu estou com mais dificuldade. Então, por exemplo, eu vejo que isso aqui é uma caneca e sei que é uma caneca, mas às vezes tenho dificuldade de colocar o nome. Né? Eu posso estar mais desatenta, tem que ver se essa mulher não está na névoa da menopausa. A gente tem que analisar se processos depressivos também em idosos geram a falha de memória, déficits nutricionais de B12 e D também geram, alterações do hormônio da tireoide. Também gera alterações demenciais, falha de memória. E aí o ajuste do hormônio, ou a reposição do hormônio, como das vitaminas, você melhora um quadro demencial. Eu estou com uma paciente agora, tem 2 semanas, 1 mês mais ou menos, que eu comecei a atendê-la. Ela tem 60 anos e veio para mim com o diagnóstico de demência de Alzheimer. Então já tomando remédio, mas sem melhora, sem controle, né? Porque você não tem cura, mas tem controle. E, na verdade, o que a gente identificou é que ela tinha déficit de B12. Provavelmente, há 4 anos atrás, quando começou a falha de memória, ela não devia ter um déficit tão agudo aí. E a gente repôs e ela teve uma melhora na cognição significativa. Teve o aniversário dela agora, tem 2 semanas, e a irmã foi, semana passada, me entregar um presente dizendo que o comentário dos filhos que moram fora é que a mãe, eu tinha saído do mundo dos mortos e a gente tinha colocado novamente no mundo dos vivos. Porque ela começou a interagir com as pessoas do aniversário e ela precisava de ajuda para se locomover até dentro da própria casa e melhorou muito. Então a gente ficou muito feliz porque melhorou a cognição com o déficit de B12, mas fiquei muito triste de não ter pego o tratamento dela há 4 anos atrás. Se tivesse... Provavelmente eu não estaria tomando os remédios para demência, né? Mas ela teria Alzheimer? Acho que não. Ali tem um processo depressivo, déficit de B12, mas uma vez que você começa com remédio para demência de Alzheimer, você não consegue suspender. Ainda mais com 4 anos de medicamento, né? Mexe naquela fisiologia ali cerebral e aí a gente não consegue tirar. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer, que eu sei que é de todos. Por que os médicos, na hora que pede um exame, por exemplo, os tireoides, ele não está ligado que a B12 pode estar ruim e a pessoa está tendo esse processo de falha de memória por uma razão que não é aquilo que ele está tratando? Eu entendo que é obrigação de nós médicos sabermos os limites ideais de cada vitamina e de cada hormônio. Entendo que todos os médicos têm que pedir, os clínicos pelo menos. Tenho absoluta certeza que os neurologistas deveriam saber mais em relação aos déficits nutricionais, né? Mas isso é uma questão de tempo, entendo eu. A indústria cada vez mais investe em vitaminas, em minerais e aminoácidos. Então, quando você tem um interesse da indústria, você vai ter trabalhos científicos feitos com esses nutracêuticos, essas vitaminas, e aí a gente vai ter, com certeza, o aval das sociedades dizendo que vitamina, a partir de tal data, depois do trabalho publicado, é eficaz para controle de algumas demências. Tudo nas pesquisas científicas hoje são patrocinados por laboratórios, né? Então, a gente tem que analisar
o que está por trás de tudo isso, se é interessante a gente fazer reposição e não tomar remédio para memória, né? Se eu tomar uma injeção de B12, talvez eu não fique tomando um remédio para memória durante 4 anos com essa paciente. Então, eu acho que a gente tem que analisar isso também. Mas eu acho que o mais importante é o diagnóstico, então a gente entender que falha de memória não é pertinente em nenhuma idade. Então, se eu estou com falha de memória, não aquela memória de 40 anos atrás, a memória recente de trabalho, essa que a gente está conversando hoje, amanhã eu tenho que lembrar o que a gente conversou. A pessoa muito repetitiva, contando sempre a mesma história, o mesmo caso. A gente tem que ficar alerta, ou eu enquanto pessoa, ou os familiares, com quem convive com uma pessoa que está sendo repetitiva ou esquecendo as coisas de imediato. E quando a gente detecta isso em alguma pessoa que a gente convive, a gente tem que levar o quê? O geriatra? Ou Um geriatra, um neurologista, um clínico, tem que procurar ajuda. Mas sempre nessa área, né? Sim. Sempre me perguntam quem é que tem capacidade para tratar quadros demenciais, se são os psiquiatras, os geriatras ou os neurologistas. Eu digo que os 3, desde que eles estudem para isso. Né? Porque a gente tem que estudar muito sobre essas doenças, porque o diagnóstico delas normalmente são diagnósticos clínicos e não diagnósticos de imagem. A imagem, por exemplo, a ressonância, você pode pesquisar Alzheimer também tirando o líquor da espinha e analisando proteína beta-amiloide e proteína tal. Você tem PET scan amiloide, que são exames carésimos. Os biomarcadores que se fazem no exame de sangue não são tão fidedignos ainda. Então você tem uma restrição nesse diagnóstico de imagem. O diagnóstico é clínico. E você tem que ter muita certeza do teu diagnóstico clínico para você colocar logo aquele diagnóstico. Porque a gente vai conversar isso agora ao longo do programa com a doutora Flávia, porque uma vez que se deu o diagnóstico, isso tem uma carga emocional, uma mexida no psique, na estrutura familiar, seja ela econômica, né, ou financeira ou presencial, o fato que esse diagnóstico faz uma baita confusão no primeiro momento, se você não está preparado, se você não sabe como lidar, se a gente não tem ajuda. Então, esse diagnóstico tem que ser bem feito e essa notícia também tem que ser dada com carinho, com generosidade, como você falou. É importante que a gente diga que a fase do quadro demencial, do Alzheimer, a gente tem 3 fases. Então, a primeira é do distúrbio cognitivo leve, que eu tenho falhas de memórias pontuais, depois, que é quando, teoricamente, as pessoas deveriam procurar um médico. Depois você tem o distúrbio cognitivo leve, você tem a demência leve. Então o paciente fica com algumas dificuldades, por exemplo, de organizar a sua rotina do dia. Uma mulher que cozinhava bem, ela às vezes começa a errar a ordem dos temperos que ela vai colocar na comida. Então são sutilezas que vão ocorrendo nessa cognição, que não era o esperado, que não era o normal daquela pessoa. E aí você começa a identificar que tem aí uma demência leve. A demência moderada é quando já compromete mais o teu dia a dia, então você precisa de ajuda para tomar banho, para lembrar de beber água, por exemplo, tomada de remédio, solução de problemas, ir ao banco, por exemplo, senhas, distúrbio cognitivo moderado, que o paciente não começa a não lembrar e aí precisa de ajuda, e o grave, que precisa de ajuda para todas as atividades da vida diária, que vira uma pessoa totalmente dependente, precisando de ajuda o tempo todo, que tem um impacto psicológico enorme essa fase, né? Então, o esclarecimento eu acho que ajuda, a gente está mais preparado para isso. A gente vai colocar aqui com a doutora Flávia que tem muita cognição que a gente pode explorar quando a gente recebe o diagnóstico, muitas coisas a gente pode fazer para dar uma estacionada na doença. A demência, as demências, elas não têm uma cura, elas têm controle, elas vivem em platôs, que a gente chama. Então, eu passo um período numa fase no distúrbio cognitivo leve, depois passo na demência leve, uma outra fase na moderada. Quanto tempo leva cada fase? Isso vai depender de cada indivíduo, certo, né? De cada fenótipo, de cada genética. E, doutora, quando a pessoa percebe, ela não deve mais andar assim sozinha, ir para algum lugar assim que ela tinha hábito de ir. Vamos dizer, vai a um shopping. Isso deve ser procurado, isso a gente ter mais atenção? Tem que ter bastante cuidado, né?
tentar identificar em que fase aquele paciente está. Existem testes que a gente aplica no consultório, que vai testando vários tipos de memória, de cognição, que tem o SCORE. Tem os testes neuropsicológicos, que, no meu entendimento, são mais fidedignos em relatar uma cognição, porque você faz vários testes, você vai algumas vezes no psicólogo que é especializado nisso, na cognição, no comportamento, né? E você vai mais 5, 6 vezes, normalmente, e tem várias avaliações. Então, eu gosto muito da avaliação neuropsicológica, por isso que a gente convidou a doutora Flávia, que vai falar sobre isso, e o impacto psicológico quando você diagnostica a doença. Então, o diagnóstico é clínico, a imagem ajuda, então, diminuições do hipocampo, existe graus de inflamação que você detecta numa ressonância, faz ECAS 1, 2, 3 e 4, então 3 e 4 já é um grau de inflamação mais adiantado. O líquor a gente quase não pede, a não ser a nível mais de estudo, ou se, por exemplo, quando você tem uma herança, quando você tem testamento, coisas relacionadas a isso, é melhor que o médico tenha um embasamento maior para dar esse diagnóstico, para se respaldar mais. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. O Alzheimer traz uma doença genética também? Pode ser ou não? Não tem nada a ver? Tem uma tendência familiar, mas tem a demência genética que ela é mais precoce. Então, o paciente com 45, 50 anos pode abrir um quadro de demência de Alzheimer, uma tendência genética. Ela é mais agressiva, ela evolui mais rápido e é mais precoce o diagnóstico dela. Só que a gente, em medicina, a gente tem falado muito de uma coisa chamada epigenética. A epigenética é quando você, com seus hábitos saudáveis, então eu sei que eu tenho uma mãe com demência de Alzheimer. E aí eu sou uma pessoa que sou muito estressada, uma pessoa que durmo mal. Mas se eu tenho um esclarecimento, como a gente tem aqui no programa, sim, eu posso começar a mudar meus hábitos. Então tem um horário para dormir, praticar exercício físico, uma alimentação mais saudável, ingerir menos bebida alcoólica. Então eu posso ter condutas ao longo da minha vida que eu não vá ativar aquele gene relacionado à demência. Então isso é epigenética. O meu DNA está lá, eu não vou mudar meu DNA, mas eu posso ativar ou não ativar determinados genes, certo, de acordo com os meus hábitos. Perfeito. Isso pode ser com demência, como poderia ser para diabetes também. Então, a epigenética, a gente dizendo o seguinte, olha, o controle, inclusive, se você vai desenvolver uma doença ou não que tem uma tendência genética, você está no controle da sua doença. Certo. Né? Certo. Então, isso é uma ideia que gera esperança na gente, né? Porque senão, assim, não, toda a minha família tem quadro demencial, então, portanto, eu também não vou cuidar da minha saúde, porque com certeza eu vou abrir um quadro de falha de memória. E não é assim. A gente sabe que a gente pode evitar. Outra coisa, doutora Márcia, quando tem o diagnóstico, fala para a pessoa mesmo, ou fala para o filho, para o marido, a resposta disso tudo vai direto para a pessoa? Vitória, isso é muito heterogêneo, né? Porque ainda tem uma condescendência muito grande das pessoas em relação à falha de memória, então muitas vezes chega no consultório o paciente já numa fase demencial mais avançada. E aí ela fica mais agressiva muitas vezes e esse diagnóstico não pode ser feito na frente do paciente. Então, muitas vezes eu peço que o familiar mande pelo Zap, ou escreva um bilhete, ou mande por e-mail, mais ou menos uma história do que ela tem percebido de alteração naquela pessoa que ela vai levar no consultório, para que eu não tenha que abordar isso de forma muito direta na consulta, porque às vezes o paciente fica muito agitado. Certo. Outras pessoas não, que vêm procurar dizendo, olha, eu não estou boa da memória, eu estou tendo que anotar tudo, eu não era assim, eu tenho que ter uma agenda, vários papeizinhos anotados, eu estou me perdendo nos locais que eu estava acostumada a ir. Então, quando a pessoa vem por espontaneidade, a gente dá o diagnóstico, quando a gente faz os exames todos e tal, a gente dá sim. Certo, e aí trata sabendo que não tem cura, né? Sabendo que não tem cura, mas que a gente pode ter uma qualidade de vida. A gente tem vida depois desse diagnóstico. Podemos ter com qualidade, uma boa qualidade de vida. Se a gente faz terapia ocupacional, se a gente faz terapia comportamental, a importância do exercício físico, da suplementação nutricional. Então, isso tudo ajuda na cognição. A estacionar a doença por mais tempo. Certo. Outra coisa que também eu queria perguntar, que também muitas perguntas, as pessoas que começam a ter hábito, né, que até os familiares falam, vai fazer uma palavra cruzada, vai fazer aquele
Sudoku. Tem vários joguinhos hoje, né? Para Mahjong, uma opção de coisa. Isso ajuda? Ajuda muito. Mas ajuda se for uma coisa que vai lhe dar prazer. Eu vou dar meu exemplo. Eu odeio fazer palavra cruzada. Odeio, nunca gostei. Me estressa. Então eu não posso querer acionar ou ativar minha memória fazendo uma coisa que me traz um incômodo. Certo? Então poderia ser tricô, crochê, aprender uma língua nova. Isso que eu ia perguntar. Aprender a cozinhar. Né? Então, coisas que estimulem essa cognição, mas que seja prazerosa. Isso, tem que ser alguma coisa que a pessoa tenha prazer de fazer. Porque o prazer vai trazer recompensa é dopamina é importante para a neurofisiologia cerebral, serotonina também. Né? Os afetos também são muito importantes para a ativação de ocitocina, para a memória, da dopamina, da serotonina. Então, a relação interpessoal também é muito importante. Não é à toa que pós-pandemia, não só pelo vírus, pelo aquilo que a gente falou do inoculante lá com o Migovski, mas o próprio confinamento que nós tivemos que passar obrigatoriamente, essa dificuldade da interação pessoa a pessoa no mesmo ambiente, né? A comunicação era pela internet, fez com que muitas pessoas não conversassem. Não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar. E a pessoa, quando acabou a pandemia, um ano depois estava abrindo um quadro demencial. Talvez porque aquele cérebro não teve estímulo durante um ano, não pegou sol, não interagiu com outras pessoas, não conversou. Né? E isso fez com que talvez um quadro que pudesse aparecer alguns anos na frente acelerou e apresentou-se após pandemia. Então, o contato social, o convívio social, a gente está sentindo que ele está assim, bem abalado, né? Porque está todo mundo com muito medo de estar com outras pessoas que não conhecem. Começar a conversar com medo. Mas esse contato social é importante para que as pessoas diminuam a chance de cair no Alzheimer. Por exemplo, uma pessoa que vai lanchar uma vez por semana com amigos, que vá num sábado para um churrasco, que tem o hábito de fazer alguma coisa assim sempre, socialmente, isso ajuda? Isso ajuda muito, exemplos simples. Primeiro, para você conversar, você tem que ter uma boa audição. Então, eu estimular minha audição, estimular minha cognição. Então, hoje a gente diz o seguinte, quanto mais precoce você perceber que você está com baixa audição, vá procurar ajuda, porque quando você tiver 80 anos, que já não estiver entendendo o que você está escutando, não adianta botar aparelho auditivo. Depois, você precisa estar visualizando com quem você está interagindo. Então, o estímulo visual também estimula a cognição. Olha. Quando nós estamos conversando com uma outra pessoa, a gente tem que ter um arsenal de palavras. Certo. Estimula cognição. O problema é aonde que nós vamos nos relacionar com tantas pessoas. Porque se a gente não teve um projeto, um planejamento para o envelhecimento, os amigos da escola, talvez a gente não tenha mais contato. Verdade. Né? Se você ia em um clube, agora as pessoas quase não vão mais a clube. Aí você tem as coisas... Eu vou dar um exemplo, porque é onde a minha mãe participa e onde muitas vezes eu estou lá fazendo palestra e tal. O Rotary é uma instituição, talvez, que fosse uma coisa legal. Você faz um trabalho voluntário, que já é sabido que ajuda na cognição também. E tem interação com outras pessoas e faz amigos mais novos. Certo. Novos amigos, não amigos mais novos, novos amigos. Isso. Numa igreja, né? Trabalho voluntário, independente da religião que seja. Né? Isso também ajuda muito. É importante esse estímulo, porque o quadro demencial, a demência de Alzheimer, que a gente está falando, corpúsculo de Levy, não tem uma cura. Né? Então você tem que fazer várias atitudes ao mesmo tempo para que você tenha uma melhora da cognição desse paciente e a manutenção dessa boa cognição por mais tempo. Porque o medicamento ele posterga, mas ele não trata. Então não é só um medicamento de forma oral ou em forma de PET que a gente tem, que são 4 substâncias só. Os biológicos, que toda hora a gente ouve na mídia, o lecanemab, custa milhares de reais, então é inviável. Total. Né? Com alguns efeitos colaterais importantes. Então, os biológicos são promessas. Biológico, quando você tem uma modificação da medicação via RNA, via DNA,
de forma em laboratório, que você vai mexer com essa medicação e ela vai mexer no teu sistema imunológico. E por que ela vai tratar, por exemplo, a demência? Porque se a demência vem de um processo inflamatório, se eu trato meu sistema imunológico, eu não desenvolvo inflamação, então eu melhoro. Certo. Né? Então, quem deflagra um processo inflamatório é a nossa imunidade. Por isso que a gente disse, olha, não tem como a gente pensar num cérebro, mesmo cérebro antes da pandemia, é um cérebro depois da pandemia já é outro. Porque ele foi altamente inflamado, não só pelo esse distanciamento do convívio social, da falta de vitamina D, da colocação do medo. Teve uma coisa do estímulo e do processo depressivo que várias pessoas desenvolveram. Muito grande, e né? da inflamação, provavelmente dito, do vírus e do inoculante. Né? E aí, como processo inflamatório, se eu tinha no meu perfil genético uma tendência a quadro demencial, abrir um quadro mais precoce. Tem acontecido bastante. Eu li sobre essa outra doença que não é Alzheimer, Corpúsculos de Levy. E por essas perguntas que estou lhe fazendo, porque me chamou muito a atenção de um ator muito conhecido, não tem problema falar o nome, porque ele já faleceu, ele não é daqui, o Robin Williams, que fazia aqueles filmes da vovó, né, que era muito interessante. A gente ficou pensando, poxa, ele era um homem que devia ter uma vida assim, cheia, uma vida, né? E como é que a pessoa vai parar num negócio desse? Bom, em corpúsculos de Levy a gente não sabe tanto quanto o Alzheimer, a deposição de neurofibrila é outra, mas o gatilho é inflamatório, hábitos ruins. Por exemplo, um mal dormidor. Um mal dormidor, ele pode desenvolver um quadro demencial de uma coisa que está mudando o nome agora, que a gente chama hidrocefalia de pressão normal, que é o paciente que vai acumulando líquido nesse cérebro, porque ele dorme mal, na hora de dormir que você remove todas as toxinas do cérebro, se eu não durmo bem e não removo as toxinas, ele inflama. Também não tem cura. O gatilho também continua sendo inflamatório. Corpúsculo de Levy, você só consegue diagnosticar de verdade quando o paciente morre, que você vai analisar o cérebro. Então, ele fez uma doação para estudo do cérebro. Olha que coisa fantástica. Né? O Alzheimer é a mesma coisa, né? Então a gente tem a diminuição do hipocampo, atrofia de córtex, que são indicações indiretas, alterações na espectroscopia e tal, mas você só tem absoluta certeza se você depois o seu cérebro for ser doado para estudo. Né? Quer dizer, Quer ver o impacto disso, Vitória? São 50 milhões de pessoas já no mundo. Imagina se daqui a 20, talvez antes, a gente tem aí o triplo. Serão 150 milhões de pessoas no mundo com demência, de Alzheimer. E vamos colocar aí as outras demências e os subnotificados. Então, 15 milhões, 150 milhões de pacientes com demência de Alzheimer, não todas as demências. certo. No Brasil, são 100 mil casos diagnosticados ano. Diagnosticados. E os subnotificados? Então, é um impacto social e mundial brutal. Ou a gente começa a falar disso sempre Certo. e falar da importância do que a gente falou, da medicina do estilo de vida, da mudança de hábito, ou nós teremos um impacto econômico, um impacto na saúde mundial absurda. Não tem profissionais para cuidar nem tratar essa quantidade de pessoas que estão demenciando. E se a gente levantar que a gente está tendo aí uma população de 1 para 35 crianças que estão nascendo autistas, se a gente for pensar que se a gente também não mudar nossos hábitos, nós teremos filhos autistas, como é que cuidarão dos pais demenciados? Não tem resposta, né? Não tem resposta. Não tem resposta. Mas a gente precisa se questionar em relação a isso. isso, né? Que talvez você tenha alguns gatilhos para essas doenças muito parecidos. Produto industrializado, fertilizantes, agrotóxicos, a gente não sabe. Né? Inoculantes geneticamente modificados, né? Talvez tudo leva a crer que seja uma das causas. Essa proporção absurda que a senhora está passando tem a ver com a diferença, com a estrutura de vida, com a mudança estúpida da forma com que as pessoas viviam e vivem hoje, com as informações,
com a violência, com a falta de não ter mais esperança. Isso tudo não está ligado? Eu acho que tudo junto e misturado. Eu acho que por isso que a gente chamou a Flávia, a doutora Flávia Freitas aqui, que é uma psicóloga incrível, para a gente abordar isso, para a gente conversar sobre isso. Porque eu também acho, que tem a ver. Acho que são várias coisas ao mesmo tempo, né? É muito estresse que a gente passa nos dias de hoje. E aí passa por alteração de cortisol, por consumo de hormônio, por alterações de vitaminas que são mais consumidas, menos oferta de alimentos saudáveis. São esses hábitos, mas se a gente for pensar, quase a grande maioria das doenças modernas tem a ver com essa alteração dos nossos hábitos, que deixaram de ser mais saudáveis para serem... de comida que você não tem que fazer, que você já compra pronta. Robotizado, não é não, doutora? Tudo sintético, né? Isso. Não tem a ver com Por exemplo, eu pude perceber que esse fim de semana foi um fim de semana em que a maioria das pessoas estavam profundamente abatidas por causa de uma pessoa que foi assassinada brutalmente num outro país e que mexeu com todas as pessoas. Aquele pavor, que mundo é esse? Aonde a gente está? Isso também não pode estar trazendo assim esses impactos, essas coisas fortes, assim um abalo, né? Eu tenho certeza que sim. Mas numa situação dessa, se você tem um emocional mais equilibrado, isso é uma situação que vai incomodar, mas não vai te afetar tão intimamente. O que eu percebo é que a gente está muito deprimido, muito ansioso, muito estressado, né? E aí situações como essa, ou outras situações políticas, econômicas, têm deixado as pessoas menos esperançosas, mais deprimidas, com mais insônia, com mais problemas emocionais. Isso eu tenho certeza absoluta. E esse impacto, né, nas doenças mentais é brutal, né? O Brasil, ele já é recordista em uso de medicamentos como calmante, né, os ansiolíticos e antidepressivos. O maior afastamento hoje do trabalho são as doenças psiconeurológicas, né? Então a gente tem que parar para pensar o que está acontecendo nesse nosso país. E o mundo está meio esquisito, né? O mundo tá meio complicadinho da gente conseguir se situar, se nichar, né, nesse mundo.